Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Incerteza de Medição para Iniciantes. Hoje é a aula número 8. E hoje vamos falar de um tema um pouco bastante interessante, que requer muito da nossa atenção, que é sobre probabilidade de abrangência. Lembrando que esse material didático ele pertence ao CCT, ok? Qualquer divulgação fora do que é aprovado aqui nesse texto, você está infringindo as leis de direitos autorais. Meu nome é Gilberto Fidelis, está aí meu currículo vitae simplificado. Somos do CCT, temos 8 livros publicados que já vou mostrar para vocês. Estamos em Florianópolis e somos especialistas em metrologia e também em sistema de gestão da qualidade segundo a ISO 17025, que vocês têm nossos WhatsApp de contato, telefone de contato e 2 e-mails também para contato, ok? Aqui estão os 8 livros, né, pessoal, do CCT, que o CCT tem publicado até a data de hoje. Lembrando que esse curso está muito baseado no nosso livro Incerteza de Medição para Iniciantes, ok? Que está aí agora na tela, a capa dele, da segunda edição. Nós estamos então nos baseando em muito do que nós elaboramos e preparamos nesse livro, considerado um dos mais didáticos aí no Brasil na área de incerteza de medição. Então você pode adquirir esse livro através da nossa livraria cct.lojaintegrada.com.br ou através do nosso e-mail publicacões@cct.com.br, ok? E também temos o nosso curso, né, de incerteza de medição e calibrações, medições e ensaios. Se você quer aprofundar e gosta do assunto, dá uma olhada lá na nossa loja, também loja virtual, onde você vai encontrar uma série de cursos, uma série de treinamentos EAD, como esse aqui, bastante didáticos. São cursos de incerteza de medição, de calibração de instrumentos de medição, sobre a interpretação da norma ISO 17025. São muitos e muitos treinamentos que têm ajudado muitos laboratórios acreditados e não acreditados, e pessoal que trabalha em laboratórios no seu crescimento profissional. Vamos lá então, pessoal, na aula número 7, fazendo aqui uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada. Na aula 7 nós vimos as principais componentes de incerteza, as mais comuns, como está aí no título, né? E mostrando para vocês que algumas componentes de incerteza elas devem estar presentes em quase todos os balanços de incerteza. Eu não vou repetir aqui o assunto, gostaria que você voltasse na aula 7, né? Mas falamos das componentes da incerteza da média ou do tipo A, ou chamada também de repetibilidade. Falamos da incerteza da calibração do equipamento de medição. Falamos da componente da incerteza devido à deriva do equipamento de medição com o tempo. Falamos na componente da incerteza devido à resolução do equipamento de medição. Hoje, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre ela. A incerteza também, a quinta componente está aí, a incerteza devido ao desvio de linearidade do equipamento de medição. A sexta componente é a incerteza devido ao ambiente, temperatura, umidade, vibração. E a sétima componente, ou oitava, nona, décima, são todas aquelas componentes, né, pessoal, que você conhece, que pela sua experiência vale a pena colocar lá no seu balanço de incerteza de medição, ok? Então nós já falamos das principais componentes de certeza. Nós estamos avançando na metodologia de avaliação de incerteza de medição, que requer que a gente estude primeiro, sem deixar de lado nenhuma componente de certeza extremamente importante para compor a nossa incerteza de medição, tá certo? Então, continuando, olha só. Então tá aí as 8 componentes de incerteza de medição. E nessa aula de hoje, ou melhor, nós vamos voltar um pouquinho também, agora rapidamente na aula número 5. Na aula número 5, nós falamos para você que a medição pode ser representada, ela é na verdade um experimento chamado aleatório, ou seja, a gente faz várias medições da mesma grandeza a medir, do mesmo objeto, por exemplo, do mesmo instrumento de medição, né? E nós chegamos a resultados que não são totalmente iguais. Isso tem uma série de causas, e as causas são aquelas, por exemplo, aquelas 7 componentes que a gente acabou de abordar e mostrar para vocês, tá certo? E nós mostramos lá na aula 5 que nós podemos representar o resultado desse experimento aleatório. Mostramos que fazendo a medição, por exemplo, de 50 tensões, né, elétricas em um certo circuito, medindo ali no mesmo local, com o mesmo equipamento de medição, sob as mesmas condições, etc, etc, nós podemos construir um diagrama de frequência onde, como resultado final, a gente tem uma distribuição de probabilidade chamada de normal. Bom, essa figura que está aí
ela representa então para nós uma distribuição de probabilidade normal, mostrando para nós aquilo que a gente tem discutido aí bastante durante esse curso, e que um dos pontos importantes é que medir é um experimento aleatório e todas as medições a gente não consegue enxergar isso na verdade, porque a gente na prática não faz 50 repetições como está aí no exemplo, faz 2, 3, 4, 5, mas se a gente continuasse a repetir e fazer mais e mais medições, a gente poderia mostrar que qualquer medição de qualquer grandeza, seja massa, temperatura, volume, etc., a gente chegaria numa distribuição desse tipo que está aqui, né? É chamado então de distribuição de probabilidade normal, ou de Gauss, ou de sino, e assim por diante. Okay? Os matemáticos preferem chamar ela de função de probabilidade, função de densidade de probabilidade. Tá? Esse é um termo bastante técnico que nós vamos simplificar aqui chamando então de distribuição de probabilidade normal. Ok? Então nós mostramos para vocês que medir é um experimento aleatório cujo resultado no final teria uma distribuição dessa aqui chamada normal. E agora, nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos dar uma destrinchada um pouquinho maior. Nós vamos detalhar um pouquinho mais algumas características importantes da distribuição de probabilidade, não só da normal, mas também da retangular, que são aquelas duas distribuições de probabilidades que nós comentamos com vocês lá na aula número 5. Preste atenção agora, olha só. Na aula de hoje nós vamos falar então de probabilidade de abrangência. Está aí de novo a nossa distribuição de probabilidade normal, ok? Ou gaussiana. E um aspecto extremamente interessante que nós podemos mostrar na distribuição normal é a forma como os dados se distribuem em torno da média. Lembrando que essa linha aqui onde eu estou passando o mouse, né, seria o valor médio das medições, e à medida que nós vamos se afastando da média para a direita, os valores vão se tornando mais raros. À medida que a gente vai se afastando da média, indo para a esquerda, os valores também vão se tornando mais raros, de forma que a gente tem no final um jeitão de um sino, como está aqui mostrado nessa figura, ok? Onde nós temos então essa distribuição, por isso que a gente chama aqui de distribuição de probabilidade. A gente consegue enxergar como os resultados estão distribuídos em torno da média. A gente consegue perceber que os valores estão mais próximos da média do que afastados dela, né? Como a gente falou, à medida que a gente vai para a direita, os valores vão se tornando mais raros, e à medida que a gente vai caminhando para a esquerda também, isso vai se tornando mais raros. Bom, o que isso tem a ver com a nossa probabilidade de abrangência? Tudo. É o que a gente vai começar a comentar agora com vocês, mas vocês têm que prestar atenção, porque isso são resultados lá do trabalho de Gauss, há muitos e muitos anos atrás. Fatalmente, Gauss foi um dos cientistas mais importantes na matemática e na estatística, né? E lógico que a estatística contribuiu bastante também na metrologia. Então, mais interessante ainda a gente entender, pessoal, que o desvio padrão das medições, que também nós já falamos na aula número 1, falamos um pouquinho dele na aula número 5, ele funciona como um grande divisor de águas, é um marco, é uma característica bem importante para a distribuição normal, tá? Por quê? Bom, nós já vamos comentar na sequência. Vamos ver primeiro agora o conceito de intervalo de abrangência, para logo na sequência a gente ver o conceito de probabilidade de abrangência. A gente não gosta de inventar conceitos, então nós vamos usar os conceitos quando são oficiais, e aqui nós temos dois conceitos oficiais, que estão lá no vocabulário internacional de metrologia, muito conhecido como VIM, né? VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, e no item 236, o VIM diz o seguinte, olha, o intervalo de abrangência é um intervalo baseado na informação disponível que nós temos nas nossas medições e que contém um conjunto de valores. Um conjunto de valores. Lembrando, que aqui dentro nós temos um conjunto de valores. Temos vários valores aqui dentro. No nosso caso, aqui nós fizemos essa distribuição de probabilidade normal a partir de 50 medições. A gente já consegue enxergar isso, essa distribuição de probabilidade normal, segundo os estatísticos, a partir de praticamente 30 repetições. Às vezes a gente consegue com menos medições, tá? Mas 30 é o número mínimo ideal aí considerado pelos estatísticos. Bom, vamos lá. Então, continuando, intervalo de abrangência é aquele intervalo baseado na informação disponível que contém o conjunto de valores verdadeiros de um mensurando. O valor medido está aqui dentro,
né, da grandeza que nós medimos sob certas condições. O valor medido está aqui dentro. Eu não sei qual é o valor dele. Eu sei que o valor mais provável é a média, que é 100 volts, certo? Mas eu tenho uma certa probabilidade determinada do valor cair aqui dentro desse intervalo de 99,7 até 100,3 volts. E é essa probabilidade determinada aí, que ele está citando no conceito do intervalo de confiança, que a gente quer abordar. Agora o intervalo de abrangência para nós vai ser de 100 a 100, desculpa, de 99,7 a 100,3. Eu poderia pegar o intervalo de abrangência, por exemplo, de 99,9 até 100,1. Ok? Esse é o nosso intervalo de abrangência. É o intervalo que eu quero estudar. Ok? E saber, bom, lá dentro desse intervalo, qual é a probabilidade de encontrar um valor. Essa probabilidade que a gente está falando aí é a probabilidade de abrangência. Olha só. É a probabilidade de que um conjunto de valores verdadeiros de um certo mensurando, de uma certa grandeza, sob certas condições, esteja contido lá dentro desse intervalo de abrangência especificado. Perceberam? Então é a probabilidade de que os resultados ou um conjunto de valores estejam dentro do nosso intervalo de abrangência. Essa é a probabilidade de abrangência. E por que ela é importante para nós? Nós não vamos conseguir, digamos assim, definir muito agora, nesse momento, por que ela é tão importante para nós. Mas ela é extremamente importante e vocês vão ver aí nas próximas aulas o porquê, ok? Então vejam bem, olha só. Vamos analisar e nós vamos mostrar para vocês que tem 3 probabilidades de abrangência muito importantes aqui na distribuição normal. Depois da gente falar da distribuição normal, a gente vai abordar um pouquinho sobre a distribuição de probabilidade retangular, ok? Agora presta atenção. Esse é um resultado de Gauss, ok? No nosso curso completo sobre incerteza de medição e calibração de medições e ensaios, a gente mostra isso detalhadamente. Aqui é um curso para iniciantes. Então nós vamos falar isso, vocês vão ter que aceitar, ok? É muito importante, mas é algo que, digamos assim, por ser muito importante, a gente não poderia deixar de comentar com vocês. Então, o que Gauss demonstrou afinal, Gilberto, para nós com relação à distribuição de probabilidade normal? Gauss então demonstrou que o intervalo definido pela soma da média com o desvio padrão, ou seja, se eu pegar a média e somar com o desvio padrão dos resultados, ok? Nós vamos ter um intervalo. E nesse intervalo, dentro desse intervalo, média mais ou menos um desvio padrão, Gauss mostrou que há uma constância, nós vamos sempre encontrar em torno de 68% de todos os possíveis resultados. Ou seja, é algo que nós temos representado por uma distribuição normal desse tipo aí, tá vendo? Está aqui a média representada por essa linha azul. Se a gente pegar em torno da média e somar um desvio padrão para a direita da média e um desvio padrão para a esquerda da média, nós vamos encontrar aqui dentro, praticamente em torno de 68,28% de todos os nossos possíveis resultados. Isso é uma constante para a distribuição normal. Então, o intervalo de abrangência nesse caso, o intervalo de abrangência é a média mais ou menos um desvio padrão. Eu estou estudando. O intervalo de interesse meu é de média mais um desvio padrão e média menos um desvio padrão. Agora, qual a probabilidade de abrangência? Ou seja, quantos valores Gauss mostrou que nós encontramos sempre dentro desse intervalo? Gauss mostrou que a probabilidade de a gente encontrar um valor aí dentro é de 68,27%. Isso lá em muitos anos atrás, com régua de cálculo. Né? Régua de cálculo, não é nem calculadora, hein, pessoal? Tá certo? E esse número é válido até hoje, né? Tá certo? Ninguém questiona esse número. E dá para provar matematicamente também por modernos computadores que é isso aí. Então, Gauss mostrou que se a gente tomar em torno da média um desvio padrão para a direita e um desvio padrão para a esquerda da média, a gente vai encontrar ali dentro desse intervalo de abrangência uma probabilidade de encontrar um valor ali dentro de 68,27%. A gente poderia dizer como está aí agora na tela. 68,27% aproximadamente dos nossos possíveis resultados vão estar aqui dentro desse intervalo. Ok? Tá claro? Agora veja bem. O que acontece? Ainda existe uma série de valores aqui à direita da média, uma série de valores aqui nessa região branca à esquerda da média que não foram contabilizados. Então o que Gauss fez na prática lá? Ele dobrou o tamanho do intervalo, pegou não mais um desvio padrão para a direita e para a esquerda da média, ele tomou 2. E Gauss demonstrou que quando ele pegou 2 desvios padrão para a direita da média e 2 desvios padrão para a esquerda da média, né,
ele encontrou ali dentro desse intervalo de abrangência algo em torno de 95,45% de todos os resultados. Então, se eu pegar, olha o que Gauss fez, né? Se eu pegar a média, somar a média com 2 desvios padrão para a direita, eu vou ter um valor. Se eu pegar a média com 2 desvios padrão para a esquerda, eu vou ter um outro valor, que é essa linha preta aqui, né? Tá certo? Ou seja, aqui dentro desse intervalo de abrangência, Gauss mostrou que nós vamos ter aqui 95% aproximadamente de todos os possíveis resultados. Ou seja, nesse intervalo de abrangência de média, mais ou menos 2 desvios padrão para a direita e para a esquerda da média, Gauss mostrou para nós que nós vamos ter aqui 95% de todos os possíveis valores. Significa o seguinte: se você fizer, por exemplo, pegar uma massa e medir essa mesma massa na mesma balança, no mesmo ambiente, medir 100 vezes, 95% dos resultados vão estar dentro desse intervalo. Média mais ou menos 2 desvios padrão para a direita e para a esquerda da média. Se você medir 100 vezes a tensão na rede, lá na tomada da sua casa, 100 vezes, com o mesmo equipamento de medição, 100 vezes, desses 100 valores, 95% deles aproximadamente vão estar dentro desse valor, média mais ou menos 2 desvios padrão para a direita e para a esquerda da média. Okay? Mas ainda Gauss disse o seguinte: olha, existe uma partezinha branca aqui dos resultados, né, medidos que não foram englobados. Existem aqui praticamente alguns valores que não foram também totalizados. O que ele fez? Ele aumentou o intervalo de abrangência. Agora ele aumentou o intervalo de abrangência para 3 desvios padrão para a esquerda e 3 desvios padrão para a direita da média. E Gauss, nesse momento, demonstrou que 99,73% de todos os valores estão entre 3 desvios em torno da média. Então Gauss demonstrou que 99,73% dos valores estão entre 3 desvios padrão em torno da média. Está aí a figurinha da nossa distribuição normal agora na cor verde demonstrando isso aí, ok? Tá certo? Ou seja, o intervalo de abrangência em média mais ou menos 3 desvios padrão engloba qual probabilidade de abrangência? 99,7% aproximadamente de todos os valores. Ou seja, o que é que Gauss mostrou então? Quando eu pegar a média, somar com 3 desvios padrão para a direita da média e a média com 3 desvios padrão para a esquerda da média, nós vamos ter um intervalo de confiança de 99,73%. E isso é um resultado que independe, de novo, da grandeza que eu estou medindo. Pode ser massa, temperatura, pressão, força, resistência elétrica, todas as grandezas imaginárias que vocês puderem pensar. Vejam que é por isso que a gente falou que o desvio padrão, ali no começo dessa aula, o desvio padrão passa a ser para nós um divisor de águas extremamente importante quando a gente começa a abordar a distribuição de probabilidade normal. Veja, então, esses 3 probabilidades de abrangência são as únicas? Não, existem outras. A gente poderia pegar outras, mas essas são as mais importantes aqui na metrologia. Ok? Na verdade, a gente até pode dizer que só tem 2 mais importantes, mas vamos considerar as 3. E esses números mágicos aí, pessoal, de probabilidade de abrangência, da distribuição de probabilidade normal, elas são constantes. Então, esses números mágicos de probabilidade de abrangência, da distribuição de probabilidade normal, elas são constantes para qualquer tipo de medição, como a gente já comentou até agora. Qualquer medição que você vai realizar para qualquer grandeza, seja volume, comprimento, massa específica, temperatura, viscosidade, aceleração da gravidade local, o que você imaginar. O que você deve estar pensando, Gilberto? Por que você está falando em probabilidade de abrangência? Qual é o objetivo disso tudo? Preste atenção agora, olha só. O objetivo disso tudo é o seguinte: é mostrar para você, pessoal, que a metodologia de avaliação da incerteza de medição, ela requer isso. Ela requer que para cada uma daquelas componentes que a gente falou na aula passada, cada uma daquelas componentes de incerteza, a gente atribua a ela uma distribuição de probabilidade e uma probabilidade de abrangência, perceberam? Então, vou repetir. A metodologia de avaliação da incerteza de medição requer que para cada componente de incerteza seja atribuída uma distribuição de probabilidade e uma probabilidade de abrangência. Esse é o caminho das pedras para a gente chegar na incerteza que a gente quer lá no final. Então, vamos ver um exemplo agora. Componente de incerteza de medição que é declarada lá no certificado de calibração do equipamento de medição que você vai usar para medir, por exemplo, temperatura.
você vai observar que lá no certificado, geralmente, quem emitiu o certificado, o laboratório fornecedor daquela calibração vai dizer para você que aquela é uma componente de incerteza com distribuição de probabilidade normal com probabilidade de abrangência de 95%. Olha o exemplo, vamos lá. Está aí de novo, nós já usamos esses dados do certificado de calibração numa outra apresentação, numa outra aula, ok? De um termômetro, onde nós temos aqui o valor médio, dado pelo padrão, valor médio dado pelo termômetro, erro de medição médio, ok? Os 3 pontos de calibração e incerteza de medição expandida para os 3 pontos de calibração. Mas lá no certificado vai aparecer imagem meio ruim, mas eu fiz questão de tirar essa informação do certificado e mostrar isso para vocês. Não escrever aí no texto, né? No slide. Olha só, diz assim o certificado, ó, que depois vocês vão entender isso com maior clareza. Mas eu quero que você se atente agora, só isso que está ali dentro, onde eu estou passando o mouse. Ó. Uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Ele dá para nós aqui o seguinte, olha o texto, a incerteza expandida de medição, que é essa aqui, relatada, ela é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada. Incerteza padrão, o que é isso? Nós ainda não vimos. Vamos ver. Multiplicado por fator de abrangência K, o que é isso? Nós não vimos ainda, vamos ver. Que para uma, nos interessa esse aqui, ó. Esse texto, que para uma distribuição normal, ou seja, ele está dizendo, essa incerteza tem que distribuição normal. E corresponde aqui probabilidade de abrangência, 95%. Veja, nós não temos bola de cristal para saber. Se não tivesse informação, tira fora. Olhando só essa tabela, eu sei qual é a probabilidade de abrangência dessa coluna da incerteza de medição? Não sei. Eu sei que tipo de distribuição que ele chegou lá, na hora que ele compôs todas as suas incertezas, fez a composição de incerteza de medição, seu balanço de incerteza de medição, eu não sei. Essa informação tem que estar lá disponível para a gente. Onde é que ela está? Nesse caso, no manual no certificado de calibração do equipamento de medição, que eu estou usando para medir a temperatura. Ok? Então veja bem, o que ele está dizendo para nós? Vamos entender um pouquinho essa informação. Vamos ver o que ele está dizendo para nós aí, olha só. Ele está dizendo, vou pegar o primeiro valor aqui, ó. Está dizendo que o valor médio do termômetro indicado pelo termômetro foi 14,8. Ok? Que nós temos uma distribuição normal para esses resultados. Certo? E que a incerteza de medição desse valor médio de 14,8 é 0,3 graus Celsius. Ou seja, até em torno de 14,8, ele pode chegar, somando 0,3 para a direita, a 15,1 graus Celsius. Menos 0,3 graus Celsius para a esquerda, eu vou chegar no valor no 14,5 graus Celsius. Ou seja, o que ele está dizendo para nós aí, na verdade, nesse certificado? Olha, o valor medido quando o padrão é 15,2 graus Celsius, o valor do termômetro médio indicado é 14,8. Ou seja, na média eu tenho o valor de 14,8, com que probabilidade? Com que distribuição de probabilidade? É normal, ele está dizendo isso para nós. E qual é a probabilidade de eu encontrar o valor verdadeiro dessa medição aqui dentro desse intervalo de 14,5 até 15,1? É de 95% aproximadamente. É isso que ele está dizendo, essa é a única informação segura que nós podemos dar sobre o valor medido. Por isso que eu coloquei aqui do lado, olha só, o valor medido pelo termômetro calibrado para o primeiro ponto de calibração, que é 14,8 graus Celsius na média, está entre 14,5 até 15,1 graus Celsius. Com que probabilidade? Com probabilidade de abrangência de 95%. Essa é a única informação segura. E você deveria sempre imaginar, pessoal, sempre imaginar essa figurinha que está aqui do lado. Ó, ok? Uma distribuição normal, onde eu tenho o valor máximo, que vai até 15,1 graus Celsius para aquela temperatura. O mínimo, que é 14,5 graus Celsius. E a probabilidade de encontrar o valor real da temperatura aqui dentro é de 95%, porque ele deu isso aí. Ah, como é que ele chegou nisso? Nós vamos ver como é que a gente vai fazer isso também. Ok? Estamos indo por partes aqui no nosso curso, né? Ok? Vamos por partes. Bom, vamos lá. Tá claro? Olha só. Outro ponto importante. Vamos dar um outro exemplo aqui. Porque as componentes de incerteza de medição não são todas, né? Nós não vamos assumir para todas as componentes de certeza uma distribuição normal. Nós mostramos na aula 5 também que existem situações em que uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade retangular é o melhor caso. E um exemplo que nós já demos aqui também é que a resolução de qualquer instrumento de medição ela tem
Mostramos isso para vocês, uma distribuição tipicamente retangular. Então vamos lá, nós pegamos dados do manual do fabricante de uma balança. Isso aqui é só um pedacinho dos dados do manual de uma balança. E aqui ele dá a seguinte informação para nós. Essa informação aqui, minimum display, é na verdade a resolução da balança. E essa balança aqui, esse modelo tem duas faixas de medição. Até 220, de 0 a 220 gramas, onde a resolução é 0,1 miligramas, e uma outra faixa de medição que é de 0 a 82 gramas, cuja resolução é menor, é 0,01 miligrama, ok? Então vamos trabalhar com essa informação aqui. Esse mínimo display é a nossa resolução, ou seja, o menor valor é o incremento digital lá fornecido pela nossa balança. É o incremento lá do último dígito. O último dígito nós vamos trabalhar então na faixa de 220 gramas. O último dígito varia de 0,1 em 0,1 miligramas. Isso é chamado de resolução do instrumento de medição. Ok? E nós mostramos para vocês aqui também, nesse curso, que a resolução a gente pode dizer que ela é tipicamente uma componente de incerteza que contribui na incerteza de medição do nosso resultado com o valor que é igual a metade dela, ou seja, a metade da resolução. Por isso que nós vamos representar, presta atenção, como interpretar então essa informação para a gente considerar isso aqui como uma componente de incerteza. Como é que a resolução vai ser pensada como uma componente de incerteza? Dessa forma como está aí agora na tela. A distribuição de probabilidade retangular, ok? É aquela que nós vamos assumir para a resolução. Uma aula também aí nós mostramos aqui nesse curso que a gente pode assumir a distribuição retangular também para não linearidade e outras componentes de certeza, que nós vamos focar só na resolução, onde preste atenção, olha só, 3 pontos importantes aqui que eu gostaria de destacar com vocês. Primeiro, a resolução ela é uma componente de certeza, que o valor máximo vai a quanto? Metade da resolução. Se a resolução é 0,1 miligrama, metade é 0,05 miligramas positivo. E vai até quanto? Até menos 0,05. A contribuição da incerteza está aqui dentro desse intervalo. Ok? Segundo ponto importante, a probabilidade de eu encontrar o valor da contribuição da resolução para a incerteza ser maior do que mais 0,05 miligramas é zero. Isso nós vimos também na aula passada. E que a contribuição dessa incerteza ser menos do que menos 0,05 miligramas é também zero. Ou seja, ela é uma distribuição diferente da normal, porque ela é fechada aqui do lado esquerdo, ela é fechada aqui do lado direito, e por isso que a gente diz, e o ponto mais importante aqui agora é essa conclusão número 3, que a probabilidade do valor da contribuição da resolução para a incerteza está entre mais 0,05 miligramas e menos 0,05 miligramas, ou seja, está dentro desse intervalo, é de 100%. Ou seja, a probabilidade de abrangência da distribuição retangular é sempre de 100%. Tá claro? Ok? Então, todas aquelas componentes de incerteza que a gente atribuir a ela uma distribuição retangular, a gente vai dizer que ela tem uma probabilidade de abrangência de 100%. E o grande motivo disso é porque ela é fechada aqui no limite inferior e fechada aqui no valor também superior. Ok? Tipicamente, a resolução é uma grande representante de uma distribuição retangular, ou a distribuição retangular representa muito bem o comportamento da resolução como uma componente de incerteza de medição. Ok, pessoal? Então, olha só, o que nós vimos nessa aula aqui? Tá aí, tá vendo? Essa faixa azul aí representa esse 100%. É impossível, ok, a resolução contribuir com valor abaixo de menos 0,05 miligramas, ou é impossível contribuir com valor acima de mais 0,05 miligramas. O valor influenciado pela resolução vai estar aí dentro de R sobre 2 para a direita e R sobre 2 para a esquerda. Ok? Bom, do valor central ali, né? Bom, vamos lá então. Olha só, um resumo dessa aula, para a gente encerrar. Nós vimos a distribuição normal de probabilidade, vimos 3 grandes probabilidades de abrangência aqui importantes para nós. Existem outras, como a gente tem falado por aí, tá certo? Nós vamos encontrar, então, componentes de incerteza em que vamos assumir uma distribuição de probabilidade normal. Isso aí nós vamos ver em outras aulas, fique tranquilo.
E nós temos 3 probabilidades, então, como a gente falou, 3 probabilidades de abrangência bem importantes aqui. Uma delas é a probabilidade a 68%, onde nós vamos ter uma distribuição normal com a probabilidade de 68%. Então nós vamos ter componentes que podem estar com essa probabilidade de 68%, tendo uma distribuição normal para ela, ou nós vamos assumir para ela uma distribuição normal. Nós podemos ter outras componentes de incerteza, e nós mostramos aqui o exemplo do certificado de calibração do instrumento de medição, ok? Em que nós mostramos para vocês que lá no próprio certificado diz que a probabilidade de abrangência para aquela componente de certeza é de 95% de probabilidade, ou aqueles resultados estão englobando 95% de todos os possíveis resultados. E temos também, como a gente viu nessa aula, uma outra probabilidade. Nós vamos usar pouco, é verdade, né? Nós vamos usar as duas primeiras, 68% aproximadamente e 95% aproximadamente, mas não podemos esquecer também que existe a probabilidade de abrangência que é de aproximadamente 99,7%, como o Gauss mostrou para a gente. E também vamos ter componentes de incerteza de medição, pessoal, em que nós vamos atribuir para elas uma distribuição de probabilidade retangular. E para essas componentes em que a distribuição de probabilidade é retangular, nós vamos então assumir uma distribuição de probabilidade retangular, como a gente falou, mas não esquecendo que a sua probabilidade de abrangência vai ser sempre 100%. Então está aí um resumão dessa nossa aula de hoje. Nós vamos ter componentes de incerteza, que nós vamos assumir distribuição de probabilidades normal. Nós vamos ter componente de certeza, que nós vamos assumir distribuição de probabilidade retangular. Ok? E aí estão as probabilidades de abrangência que a gente pode encontrar para essas componentes. Bom, Gilberto, existem outras probabilidades, outras distribuições de probabilidade? Existem, mas nós não vamos abordar aqui no curso e não é necessário, na grande maioria dos casos, você conhecê-las, ok? Basta trabalhar com essas duas que estão aí na tela. Então, a outra pergunta para a gente encerrar aqui. O que vem por aí? Preste atenção. Pessoal, olha só. Por que tudo isso que nós estamos abordando aqui? Porque a metodologia de incerteza de medição, como a gente já falou para vocês, ela requer que para cada componente de certeza seja atribuída uma distribuição de probabilidade com uma probabilidade de abrangência. Não basta dizer qual é o valor da componente, não basta dizer qual é a componente, não basta só colocar um valor para ela, mas tem que dizer, olha, para essa componente eu vou assumir uma distribuição de probabilidade normal com essa probabilidade. 68%, 95% ou 99,7%. Ou ela vai ter uma distribuição de probabilidade retangular. E para essa componente em que eu assumi uma distribuição de probabilidade retangular, eu vou dizer que ela é 100%. Está aí a pergunta de novo. Será que nós podemos somar, combinar essas componentes então de incertezas com essas probabilidades? Uma probabilidade de 68%, uma outra componente é 100% de probabilidade. Será que isso é possível de ser somado, combinado? Cenas dos próximos capítulos. Não perca a aula 10 em diante. Mas, veja só, continuaremos na aula número 9. Novo conselho aqui para vocês, né? O melhor conselho de sempre, reveja as aulas anteriores. Nós já estamos na aula 8, terminamos a aula 8. Reveja, dê uma olhadinha lá nas aulas passadas, ok? Para você poder continuar acompanhando aqui. Nós já estamos quase chegando nos finalmente. Nas próximas aulas, nós vamos mostrar para vocês como combinar incerteza e medição. Quais são as leis de combinação de incerteza e medição? Como é que eu posso chegar, então, na minha incerteza chamada expandida? Esse é o grande objetivo desse curso e em algumas outras aulas a gente vai chegar lá, ok? Continue, fique ligado que toda semana você vai ter uma aula gratuita aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção, pessoal. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, hein? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.